Então, vamos falar aqui um pouco sobre como é que se relaciona aqueles dois problemas duais, né? O de maximização da utilidade sujeito à restrição orçamentária e o de minimização do gasto, certo? Dado a restrição de utilidade. Tá? Então, essa aqui lá no Mascola é a proposição 3.e.1 e diz o seguinte: seja uma função de utilidade contínua e localmente não saciável, tá? Então vale o seguinte, né? Sejam ainda, né? Sejam P, tá? E o barra maior que o de zero. Então, vamos lá. Item 1. O E do P, do V, do P, do W igual a W. 2. O V do P, do E, de P, U. Esse aqui é U barra. E 3 é X de PW é igual a H de P, V, P, W. E o 4 aqui o H de PU barra é igual a X de P, E, PU barra. Então, ó, essa proposição é uma proposição que relaciona a demanda, a função dispêndio com a função utilidade indireta, né? Através dessas duas relações, e também relaciona a função demanda walrasiana com a demanda hicksiana, tá? Ou seja, desde que você coloque os valores corretos, as duas vão ser iguais. Qual? 4 é H de PU barra. Tá, vamos demonstrar só a primeira, porque as outras são muito parecidas, tá? Usa o mesmo princípio lógico. Então vamos lá, vamos considerar os dois problemas. O problema que nós vamos chamar de primal, né, que é maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária, e outro problema que é minimizar o custo sujeito à restrição de utilidade. Bom, então aqui problema 1 e aqui problema 2. A gente sabe que se a gente resolver o problema 1, a gente vai encontrar a demanda walrasiana. E resolvendo o problema 2, a gente encontra a demanda hicksiana. Tá? Então, seja x barra a solução do problema 1, certo? Então, x barra é a nossa demanda hicksiana. Bem, a gente sabe que para você achar a
função utilidade indireta, basta aplicar a função demanda walrasiana na própria utilidade, né? Então, a gente sabe que? Sabe que o V de PW é o próprio U de X barra. É pegar a demanda walrasiana e aplicar na U. Certo? Só que o que acontece, né? Então, se você pegar a função dispêndio do E do VP de W, a gente sabe que isso aqui, ó, a gente tá, ó, o item 1 tá a ver com isso, né? É o E do P do V de PW. Só que o V do PW, pela própria definição de demanda, de utilidade indireta, isso aqui é o próprio UX barra. Então isso aqui é a mesma coisa que você chamar de P de UX barra, tá bom? Só que o que acontece, né? O X barra, ele tem custo W, né? Observação aqui, né? Observação de lembrar, né? Que o P de X barra é menor que ou igual a W, certo? Então, se esse cara aqui, que é um cara que tem utilidade, né? Pode parecer idiota que eu vou escrever aqui, mas isso aqui é importante nesse momento. Que o U de X barra é maior que ou igual ao próprio U de X barra. Ou seja, o X barra é um dos possíveis candidatos a ser demanda ixiana, certo? Neste caso aqui. Então, o custo dele é menor que ou igual a W. Ou seja, a função dispêndio, ela vai ser sempre menor que ou igual a P de X barra. Por que P de X barra? Porque X barra, ele é um dos caras que é candidato, né? O X barra, ele pertence ao U de X barra, tá? Parece idiotice isso, mas isso é importante. Isso aqui é menor que ou igual a W, ou seja, a função dispêndio é menor que ou igual a W. Tá, tudo bem. E a gente quer mostrar o quê? A gente quer mostrar que ela é exatamente igual a W. A gente já demonstrou que ela é menor que ou igual a W. Agora a gente só vai mostrar por que não pode ser menor. Então, suponha que o E do P de VPW, ele é estritamente menor que W. Então, a gente quer demonstrar que é igual, então vamos supor que é estritamente menor. Só que essa função U sendo localmente não saciável, tá? Esse cara aqui, ele tem que ocorrer com igualdade. Então P de X vai ter que ser igual a W, né? Então, como a função utilidade é localmente não saciável, você vai ter que o P de X barra é igual a W. Na demanda walrasiana, o agente vai ter que gastar toda a sua renda, certo? Então, quando a gente supõe isso, na verdade a gente está supondo que esse cara aqui é menor que P de X barra, tá bom? Portanto, pela própria definição de função dispêndio, existe um certo x' dentro do conjunto, certo? Existe x' tal que o U de x' é maior que ou igual ao U de X barra, tá? E o gasto gerado por ele, P de x', tem que ser menor que o W, que é o P de X barra. Só que isso contradiz o próprio fato do X barra ser contradição com o fato de X barra ser ótimo.
né? Ou seja, de maximizar a utilidade. Por quê? Como é que você vai ter um cara de utilidade maior, certo? Maior que igual, que gera um gasto menor, certo? Ele poderia ser muito bem a demanda marshalliana, né? Porque, de novo, você usa aqui o fato dela ser, como você está dizendo assim, né? Você vai ter aqui o P de X barra, que vai gerar esse renda W. Você vai ter o P de X' que vai estar abaixo, estritamente abaixo. E aí você, por localmente não saciar, você consegue um cara de utilidade maior ainda do que esse, né? Você consegue um U, duas linhas, maior ainda do que o U X barra. Isso aqui vai ser maior que igual a U X barra. Que contradiz o fato, tá, do X barra ser a demanda varrosiana, que a demanda varrosiana é o ponto de ótimo. Então, todos os outros itens, o 2, o 3 e o 4, você fica fazendo esses joguinhos de definição, tá, para mostrar que são verdade. Né? Então, essa proposição aí do Mascoel serve para identificar, para deixar claro qual é a relação entre as diferentes demandas, tá? Principalmente esse item 4, a gente vai utilizar ele, tá? Então, não é uma propriedade solta que está no livro, a gente vai utilizá-lo para falar sobre a equação de Slutsky, tá? Então vamos lá, então os outros fica para casa, tá? 2, 3 e 4 fica para vocês estudarem em casa. Vamos falar mais de uma outra proposição que também é importante, tá? Tudo isso, nosso objetivo é chegar na equação de Slutsky. Então, proposição é o seguinte: se a função U, certo, é contínua e localmente não saciável, então você vai ter o quê? Você vai ter aqui o HL de PU barra, isso aqui vai ser igual a E ou seja, a função demanda ixiana, ela é a primeira derivada da função de expêndio, tá certo? Bem, e lá no Mascoel, ele dá diversas formas de demonstrar esse fato, tá? Algumas um pouco mais técnicas, outras que usam teoremas mais fortes. O que a gente vai fazer aqui é a demonstração um pouco mais fraca. Por que mais fraca? Porque a gente vai assumir uma hipótese extra que não está no enunciado, que é o seguinte: assuma que H é diferencial. Então, só para deixar claro, né? Esse resultado independe do fato do H ser ou não diferenciado. Mas a gente vai usar a demonstração assumindo que é diferencial, porque é uma demonstração mais fácil, tá? Óbvio, né? Se você coloca mais hipóteses, a demonstração vai ficando mais fácil. Mas saiba que não precisa dessa hipótese aí não, certo? Para que essa proposição seja verdadeira. Então vamos lá, como é que a gente vai demonstrar isso daí? Vamos pegar a partir da definição, né? O E de P de U, por definição, ele é o H vezes P, né? Ou seja, isso daqui, se a gente escrever em formato somatório, né? Vai ser um PL, PI, HI, PU, com I variando de 1 até F, né? Então,
abrindo esse produto vetorial aqui, vai dar isso. Então, no resultado aqui, nós estamos falando sobre derivar a função E em relação ao PL. Então, vamos derivar isso aqui em função do PL. Então, se você pega o E e deriva em relação a PL, P de U, isso aqui vai dar quanto, né? Bem, cada PI que é diferente do L, ele é uma variável exógena, o PL também é variável exógena, então se você deriva uma variável exógena em relação à outra, vai dar zero. Tá? Então, todo mundo aqui que tem, deriva uma função exógena em relação à outra, vai dar zero. Né? Só que aqui tem uma outra função, H, que depende do P. Então, esses PIs aqui, quando o I é diferente do L, eles funcionam como constantes que estão multiplicando essa função aqui. Então, se você derivar isso daqui, você vai quebrar em duas somas, tá? A primeira soma é de todos os índices que são diferentes de L, tá? Porque quando for L, isso aqui vai se comportar de maneira distinta. Então, aqui você vai ser PI, funciona como constante, e aqui HI derivado em relação ao PL. E aqui PU. Então, é nesse ponto aqui que nós estamos utilizando o fato do H ser diferenciável. Mas quando você usa o PL aqui, então o PL ele é uma função do PL. Então, você vai ter que usar aqui a regra do produto. Então, usando a regra do produto, vai ficar derivado primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar aqui L, né? HL, mais... mantém o primeiro e deriva o segundo. Então vai ser PL HL derivado em relação ao PL do PU. Tá. Aí esse cara aqui você pode juntar com esse, e essa soma aqui, que era a soma de todo mundo tirando o L, vira a soma de todo mundo. Então isso aqui fica o E de PL, o P, aqui soma de todo mundo, né? Com I variando de 1 até L, PI, HI, deriva em relação ao PL, PU, mais o HL de PU. Então, para a gente demonstrar o nosso resultado, basta demonstrar que esse produto aqui é zero. Porque demonstrando que isso aqui é zero, porque esse cara aqui é igual a esse, e é exatamente o que a gente tinha lá para demonstrar no início. Então, basta demonstrar que esse somatório aqui, né, PI derivado HI em relação ao PL, isso aqui é igual a zero. Ou seja, isso aqui, essa soma de 1 até L, você pode interpretar ela como sendo produto de vetores, né? Essa coisa aqui você pode encarar como sendo o quê? Você pode encarar como sendo P vezes a derivada da função H. Vamos chamar de ΔH. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nós temos que demonstrar que o diferencial, a derivada do H é normal ao vetor de preços, né? Mas isso aqui lembra muitas consequências do própria otimização, né? Então vamos relembrar o que é essa função H. Tá? Lembra, essa função H ela é derivada de um problema de otimização, né? Que é o quê? Que é minimizar o Px sujeito a U de x maior que igual a U. Né? Bem, a gente sabe que para resolver essa equação a gente tem que montar o lagrangiano, né? Foi o que a gente fez naquele exemplo. Monta o lagrangiano, vai dar isso daqui, menos U. E as condições de primeira ordem nos dizem que a derivada do lagrangiano em relação ao x tem que ser igual a zero. Se a derivada do lagrangiano em relação a x igual a zero, vai dar o quê? Vai dar o próprio P menos lambda U' de x igual a zero, né? Ou seja, aqui a gente demonstra que o P
na verdade, é igual a lambda que multiplica o linha de x. Só que quem é esse x? Esse x não é qualquer x. É o x que resolve esse problema. E o x que resolve esse problema é o próprio demanda ixiana. Certo? Essa equação de primeira ordem, ela não é verdade sempre. Ela é verdade apenas para o cara que resolve o problema de otimização. E o cara que resolve o problema de otimização, por definição, é o demanda ixiana. Então, esse aqui é exatamente isso. Beleza, estamos chegando mais perto. Por quê? Já estamos envolvendo aqui o P e o H na mesma equação, mesmo de forma implícita. Beleza. Por outro lado, a gente sabe o quê? Que a utilidade gerada pela ixiana, né? Aqui por muito tempo eu deixei de usar o barra, tá? Mas aqui eu vou usar o barra só para ficar mais claro. Então, a utilidade gerada pela demanda ixiana é igual a U barra, certo? Lembra que como é que é o problema para achar a ixiana? Você tem aqui o U barra, né? E você quer achar a retinha, né, que minimiza o gasto. Então a retinha que minimiza o gasto vai ser uma retinha que passa tocando o barra. Ou seja, a utilidade desse ponto aqui, que é a demanda ixiana, está sobre a curva de nível. Então a utilidade da demanda ixiana é o próprio barra. Certo? E o que a gente vai fazer com essa equação aqui? A gente vai derivar. Então deriva dos dois lados, certo? E tem que usar a regra da cadeia. Você vai derivar em relação ao P, certo? Ao PL. Então vamos derivar aqui, ó. Aqui para cá nós vamos aplicar o operador diferencial em relação ao PL. Então, quando você deriva essa coisa aqui em relação ao PL, primeiro, o U vai ficar derivado, né? Uma função simples, vai ficar H de PU vezes o H PL U de P. Então, e aqui do outro lado igual a zero, né? Porque o barra é uma variável exógena e o PL também é variável exógena, deriva uma variável exógena em relação a outra, dá zero. Então, daqui para cá, derivamos em relação ao PL usando a regra da cadeia, né? Então, derivado do primeiro, mantém o que tem dentro, depois multiplica derivada pelo segundo, certo? Então, aqui também veja que isso aqui, ó, é um produto de vetores, né? O H, você tem o H para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, até para o L grande. E o U' também você tem a derivada em relação ao primeiro bem, segundo bem, terceiro bem, até o último bem. Então, isso aqui, ó, produto de vetores. Só que, vamos lá. Só que esse cara aqui, ó, que a gente descobriu, ele é igual a quanto, ó? Se você multiplicar ele por lambda, ele dá o próprio P. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Multiplica por lambda dos dois lados. Então, se você multiplica por lambda dos dois lados, você vai ter isso daqui. Igual lambda vezes zero dá zero. E esse cara aqui é o P. Então, você vai ter o quê? Você vai ter que P derivada do H vai ter que ser igual a zero. Que é o que a gente precisava lá no meio da questão, certo? Então, o que é o mais importante aqui para vocês lembrarem é que tem casos, por exemplo, que vocês não conhecem a função ixiana, mas conhecem a função dispêndio. Então, o que você faz? Você deriva a dispêndio em relação aos preços. Então, vamos só pegar um exemplo aqui, né? Então, um exemplo. A gente descobriu a função dispêndio de uma Cobb Douglas, não foi? Quanto é que tinha dado lá? Tinha dado U barra, né? Que mais? Volta lá, bem muito. Aí ficava P vezes alguma coisa.
Parênteses, sabe o que é que tem nos parênteses? Q sobre P. Alfa sobre A menos alfa elevado a 1 menos alfa. Mais Q, aí P sobre Q, né? 1 menos alfa, e aqui elevado a alfa, né? Então, ó, se você derivar o E em relação ao P, o que é que vai aparecer, né? Ixi, vai ficar feio demais. Tá, enfim. Coragem. Se você derivar aqui em relação ao P, esse cara aqui é um constante, vai continuar multiplicando todo mundo, né? Aqui, o ideal é a gente melhorar. Ó, aqui eu vou ter P elevado a 1 menos alfa, correto? Vou deixar até no cantinho aqui, para não me esquecer. Então, eu tenho P, e aqui embaixo eu tenho P elevado a 1 menos alfa, né? Só essa partezinha aqui, ó. Tá? Porque eu vou derivar em P, então eu tenho que me preocupar com P, certo? O resto vai ser constante. Então, P sobre 1 menos alfa, né? Só que isso daqui é a mesma coisa que P elevado a 1 menos o expoente que tem embaixo, né? 1 menos alfa vai sobrar só P elevado a alfa, concorda? Então, quando a gente for derivar em relação ao P aqui, vai descer o alfa. E aqui, ó, o P também está elevado a alfa, certo? Ó, e o resto é constante. Beleza. Então, coragem, né? Então, ó, nessa parada aqui, na primeira parte, vai ficar alfa vezes P elevado a 1 menos alfa. Não. Errei. É alfa menos 1. É alfa vezes P, tá P elevado a alfa, né? Então vai ficar alfa menos 1. E o que sobra? O que foi que tinha sobrado aqui? Q alfa 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, mais aqui o P está elevado a alfa também, então vai ficar alfa P elevado a alfa menos 1. Aí nós temos o que? Nós temos o Q do lado de fora. Aqui dentro nós temos 1 menos alfa, temos Q, temos alfa aqui no expoente. Pronto. Agora você só precisa arrumar. Então, aqui o barra, dá para colocar aqui alfa que multiplica P elevado a alfa menos 1 em evidência. Aqui vai ficar esse cara. Menos alfa, mais aqui vai ficar Q, é muita conta, né? Tá. Enfim. Ah, sim, o que dá pra fazer mais, né? Aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q elevado a alfa, né? Eu tenho assim, ó, Q elevado a alfa. Isso aqui é a mesma coisa que Q 1 menos alfa, não é isso? E aqui eu também tenho Q 1 menos alfa. Então posso colocar tudo em evidência. Então eu tenho U barra alfa, eu tenho P elevado a alfa menos 1, eu vou ter agora Q elevado a 1 menos alfa. E aqui dentro vai sobrar só o quê? Alfa 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, não é isso? Mais 1 menos alfa sobre alfa elevado a alfa. Certo? E aqui, ó, vai ficar U barra. Eu posso reescrever isso aqui como sendo alfa. Aí aqui eu posso colocar como sendo Q sobre P elevado a 1 menos alfa, certo? Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, aqui esse cara aqui, eu posso escrever ele como sendo 1 sobre P elevado a 1 menos alfa, né? E aqui vai ficar esse cara aqui dentro, né? Que é quanto? Alfa 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, certo? Mais para ficar o mesmo denominador, a
a gente divide aqui, ó, por 1 menos alfa, alfa, e lá em cima coloca menos alfa. Certo? Aí... Ah, meu Deus, deixa eu colocar de cabeça já. Tá, aí o que eu posso colocar em evidência aqui é esse cara aqui. Então, ó, aqui eu vou deixar assim. Certo? Aqui eu vou colocar esse cara aqui em evidência, então vai ficar alfa, 1 menos alfa elevado a menos alfa, né? Vezes, aí aqui vai ficar esse que é elevado a 1, né? Que é esse próprio cara aqui, mais 1. Pronto, tá melhorando aos poucos. Então, isso aqui vai ficar esse cara aqui, sobre Q, esse aqui vai ficar alfa 1 menos alfa elevado a menos alfa. E aqui, ó, quando você somar, vai ficar 1 sobre alfa aqui embaixo, né? E aqui vai ficar alfa mais 1 menos alfa, que dá quanto? 1. Né? Ou seja, ó, isso é igual a U barra alfa Q sobre P. Estava elevado a alguma coisa antes, né? 1 menos alfa. 1 menos alfa, certo? Aqui, ó, nós temos alfa elevado a menos alfa, dividido por... Eu tenho 1 menos alfa elevado a menos alfa, e aqui menos 1, né? Aí eu vou ter, então, ó, 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa. Agora tem um alfa aqui e tem esse alfa aqui. Esse alfa aqui está elevado a 1, né? Então, eu vou somar esses dois, ó. Então, vai ficar, ó, os dois expoentes, né? Então, vai ficar Q sobre P, 1 menos alfa. Aí vai ficar, ó, alfa elevado a 1 menos alfa, ó. 1 menos alfa. 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa. Pronto. Fim. Então, veja, essa contarada toda foi para mostrar que a derivada da dispêndio em relação ao primeiro preço dá a ixiana do primeiro bem. Certo? Aqui é a proposição. Tá certo? Em caso, vocês fazem pro segundo bem. Beleza? Se vocês verificarem, isso aqui dá exatamente o H x, né? De P que U bar. Certo? E de onde veio isso, né? Se a gente voltar a 20 slides aqui, né? Se a gente voltar a 20 slides, ó, a gente começou o que? Derivando a dispêndio em relação ao primeiro preço. Então, derivar a dispêndio em relação ao primeiro preço, depois de muito sacrifício, tá? Dá a demanda ixiana pelo primeiro bem. Então, aquele resultado, tá? Foi verificado, sim. Nós, como exemplo, né? Ficou claro que aquele resultado vale, tá certo? Aí em caso, se vocês estivessem em casa, vocês levantavam, comiam chocolate, tá? E voltavam. Podemos continuar? Aí o pessoal pergunta, mas você só estuda? 1 hora de mestrado equivale a 10 horas de graduação, né? Vamos lá. Bem, então a gente sabe o quê? Que existe um paralelo entre a função de dispêndio e a utilidade indireta. Acabamos de descobrir, né, que a derivada da função de dispêndio dá a demanda ixiana. Então é de se esperar que a derivada da utilidade indireta dê a demanda marshalliana, né, a walrasiana, mas não dá, certo? Nós temos que ter um ajuste. E esse ajuste se dá através do que a gente chama de preço-soma, tá? Então, o que nós vamos falar agora é a chamada identidade de Roy.
identidade ROI. Então, tarará, seja x de PW a função demanda marshalliana. Suponha. Todas as proposições da aula de hoje, a gente está assumindo que a utilidade é contínua e localmente não saciável. Só que nessa identidade ROI, a gente pede que, além de ser localmente não saciável e contínua, ela também seja estritamente côncava. Tá? Então, suponha que essa utilidade aqui, tá, é contínua. X é o conjunto de escolhas, tá? Contínua, localmente não saciável e estritamente côncavo. Então, a demanda marshalliana pelo iésimo bem é igual a menos derivada da função indireta em relação ao PI vezes dividido, tá? Derivada da demanda da utilidade indireta em relação à renda. Então, esse aqui é um V, esse aqui é um V, certo? Utilidade indireta aqui e utilidade indireta aqui. Estamos acabando. Faltam só 2 folhas. Então vamos lá. Então, ó, para você saber a demanda marshalliana, tá? Você precisa de 2 derivadas parciais. Uma da utilidade indireta em relação ao bem em questão, né? O preço do bem em questão. E também você precisa da derivada parcial em relação à renda, certo? Que algumas pessoas chamam isso aqui de utilidade marginal, certo? Apesar de ser utilidade indireta, tá? Se chama isso aqui de utilidade marginal. Então, como é que a gente demonstra isso daí? Tá. A gente parte do pressuposto básico, que é a definição que é a definição da função de utilidade indireta, né? Então, a utilidade indireta, que é o VP, vai ser o quê? Vai ser o U aplicado na demanda marshalliana, certo? E o que a gente vai fazer? Vamos só derivar isso daqui, certo? Então, você deriva em relação ao PL. Então, se você vai derivar isso aqui, ó, você vai ter que usar a regra da cadeia, né? Então, você vai ter o U' do x PU vezes derivada do x em relação ao PL PW. Né? Então, aqui de novo, essa regra da cadeia dá um produto, só que é um produto de vetores. Esse aqui é um vetor, esse aqui é outro vetor. Porque você vai ter vários x, né? Você vai ter uma demanda para cada bem, e essa derivada da U, a U é uma função
de várias variáveis também. Então você tem uma derivada para cada variável. Isso aqui é um produto de vetores. Então, só para escrever esse produto de vetores com forma de somatório, para ficar mais fácil para a gente fazer as contas, isso aqui vai ser somatório da derivada parcial do U em relação ao xi, né? Do xpw, né? E aqui o I varia de 1 até L, mais vezes, tá? Então, isso aqui vezes derivada do x em relação ao PL PW. Tá? Então, daqui para cá eu só fiz abrir a conta, né? Aqui é um produto de vetores. Produto de vetores, produto escalar é primeiro, segundo, terceiro. Tá, então tá aí. O resto é muito parecido com o que a gente tinha feito antes, tá? Vamos lembrar qual é a definição, né, de utilidade, de demanda marshalliana, né? Demanda marshalliana é a solução de problema de otimização. Qual é o problema de otimização? É maximizar a utilidade sujeito a uma restrição orçamentária, né? A gente sabe que se ela for localmente não saciável, isso aqui vai ocorrer com igualdade. Então, tá com desigualdade só por definição, tá? A gente sabe que, de fato, na solução vai ocorrer igualdade. Então, para resolver esse problema, tá? Supondo a diferenciabilidade e tudo, a gente tem que pegar aqui o lagrangiano, né? X, esse cara, U de x mais lambda px menos w, certo? E você faz o que? Você deriva igual a zero, né? Deriva o lagrangiano em relação a x, deriva o lagrangiano em relação a x igual a zero. Isso daqui vai gerar o que? Isso aqui vai ser u x' igual a p, lambda p. Então, de novo, essa igualdade aqui é uma igualdade de vetores, tá? Então, P é um vetor de L, de dimensão L, e esse cara aqui também é de dimensão L, porque você vai ter as derivadas em cada um dos bens. Certo? Só que isso aqui não é verdade para todo x, tá? Isso aqui não é uma equação tautológica, como nós dizemos, tá? Ela é verdade para um único x. Que x é esse? Para o x que é a demanda marshalliana. Então isso aqui vai ser U' de x PW igual a lambda. Bem, então, ó, esse cara aqui, que é um vetor, a gente pode substituir bem aqui, ó. Tá aqui ele aparecendo aqui de novo. Certo? Então a gente vai pegar essa equaçãozinha que está bem aqui, ó. Essa equaçãozinha, ó, de novo, você tem que interpretá-la como sendo vetores. Então você tem aqui L entradas. Então a Lésima entrada desse cara aqui é igual a Lésima entrada desse. A Lésima entrada desse cara é a derivada parcial em relação ao bem L do x de PW, certo? Igual a lambda PL, tá? Então isso daqui, ó, daqui para cá, eu estou só olhando a entrada L, mas isso aí vale para todas as entradas, tá? Isso aqui, ó, para todas as entradas L de 1, 2 até L grandão, certo? Então eu posso substituir esse valor, né, essa derivada parcial, essa utilidade marginal em relação ao xl por lambda PL, ó, bem aqui, ó, lambda PL. Então se a gente substituir lá, ó, substituindo, nós vamos ter o que? Nós vamos ter que a derivada parcial do V em relação ao PL, PW, vai ser igual a... Bem, em todos os fatores, aqui, ó, estão aparecendo o lambda. Então essa constante aqui vai ser uma constante em todos os termos da soma. Então eu posso pegar essa constante que está em todos os termos da soma e colocar em evidência. Então isso aqui vai ser lambda, né, vezes agora a soma sem o lambda, que eu vou chamar de PI, né, derivada do x em relação ao PL, TW, e isso aqui o I variando de 1 até L grande.
Bem, só que o que acontece? Como lá na primeira aula a gente demonstrou uma série de proposições, tá? Logo depois que a gente falou sobre o que era a lei de Walras, a gente demonstrou uma série de proposições, umas 2 proposições, não sei se vocês lembram. Tem uma das proposições que diz que esse produto aqui, ó, tá? Vocês voltem lá e depois deem uma olhada, que esse produto aqui, na verdade, ele é igual a menos XL. Certo? Esse cara aqui, ó, voltem lá na primeira aula, tá? Esse cara aqui, ó, na verdade, esse cara mais o XL é igual a 0. É uma das proporções lá que dá igual a 0. Então, porque ele vai ser igual a menos o XL. Beleza. Só que o que acontece? Nós já temos aqui a derivada parcial em relação ao PL. Nós temos aqui, já achamos a demanda marshalliana, só que está ainda aparecendo esse lambda. Como é que a gente faz para se livrar desse lambda, né? Aí a gente vai recorrer a um teorema da matemática que é muito utilizado em economia, que é chamado o teorema do envelope. Tá? Então, o que é que diz o teorema do envelope? O teorema do envelope, eu vou colocar a consequência dele, tá? O teorema do envelope diz que aquele lambda, tá? Ele é a derivada parcial da utilidade indireta em relação à renda, tá? Então, por isso que o lambda na economia ele recebe o chamado, ele é chamado de preço sombra, né? Porque ele afeta certa, ele calcula exatamente como uma variação na renda afeta a utilidade. E pronto. Então, como consequência direta do teorema de envelope, você pega isso aqui, substitui aqui, né? Cadê? Ah não, coloquei lá para trás. Substitui aqui, né? Aí você paga, depois passa dividindo e acabou. Certo? Então tá. Então só para finalizar, uma proporção das mais importantes do consumidor, chamada equação de Slutsky. O que é que diz a equação de Slutsky? Seja U contínua e comente fiável e uma vírgula e estritamente côncavo.
Onde? Defina. É. E o é o barra, na derivada do HLTK, de tem o barra por causa do é a utilidade mesmo. Onde? Aqui? Lá embaixo. Aqui? É, você vai colocar o barra, tá? Aqui é um número fixo. Mas colocou o barra aqui, colocou o barra aqui, tá? Assim, ele não é fixo, porque se você varia o P e o W, você também automaticamente vai variar ele. Mas ele não é a função utilidade. É isso que você tem que estar ciente. Ele não é a função utilidade. Eu não tinha colocado barra aqui, porque barra dá a impressão de ser uma coisa fixa. Ele não é exatamente fixo, porque se você muda o P e muda o W, muda automaticamente a utilidade. Só que, de novo, ele não é a função utilidade. Certo? Em nenhum momento aqui, ó, dessa expressão aparece função utilidade. Aparece utilidade. Certo? Então tá. Apesar de ser uma das mais importantes, ela é uma das, na verdade, mais fáceis de se demonstrar, certo? E tem umas interpretações interessantes depois disso. Então tá, antes de demonstrar, vamos passar para a interpretação, tá? A interpretação dessa equação, a melhor forma de você interpretá-la é da seguinte forma: pega esse cara aqui e passa para o outro lado, tá? Ou seja, em vez de analisar essa derivada aqui, você analisa essa, tá? Isola ela. Então, você sabe que a derivada desse cara aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a... Você passa esse cara para o outro lado, né? Então esse cara vai se manter. E aqui vai ficar com negativo. Fica menos. Bem, então essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de efeito substituição. E essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de efeito renda. E esse lado aqui é o que a gente chama de efeito preço, né? Então, esse lado aqui, o lado esquerdo, o que ele está medindo? Como uma mudança marginal em um dos preços da economia, tá? Não necessariamente o preço daquele bem, afeta a demanda por aquele bem. Então, é o que a gente chama de efeito preço, né? Então, o efeito preço, na verdade, ele é uma combinação de dois efeitos. O efeito substituição, certo? Que é como isso aqui afeta, né? O próprio... a demanda ixiana, né? E aqui o efeito renda, tá? Então, quando o L igual a K, né? Ou seja, quando você está pegando o efeito da mudança do preço de um bem sobre a demanda dele próprio, certo? A gente sabe que o efeito substituição, ele é sempre negativo, pela lei de demanda compensada. Então você vai ter aqui o efeito de substituição, sempre negativo, e aqui você tem o efeito renda. O que acontece às vezes é que o efeito renda, ele é negativo. Aí negativo com negativo dá positivo. E se ele for muito positivo, ele pode acabar anulando o efeito de substituição. E o efeito preço, ele pode acabar no final das contas ficando positivo, que é quando é o caso do bem de Giffen. Então, no caso do bem de Giffen, é o caso em que o efeito renda, ele é negativo, né? Assim, essa partezinha aqui, depende do que você chama de efeito renda, né? Mas, se você chamar isso aqui tudo de efeito renda, é quando ele é positivo e ele consegue ser superior ao efeito de substituição, e aí você, no caso,
tem o quê? Tem um caso em que você aumenta o preço de um determinado bem e você acaba aumentando a demanda por ele. E, novamente, isso depende, obviamente, do em que ponto você está falando, em que ponto P e que ponto W é isso que você está falando. Se você muda esse P e esse W, você tem que calcular um novo efeito preço, um novo efeito substituição, um novo efeito renda. E todas as consequências que você teve antes podem mudar. Certo? Um bem de given pode ser bem de given em determinadas situações, mas em outros ele pode ser um bem... Bem o quê? Normal, é? Hã? Normal. É, normal. Certo? Então, só para finalizar a aula, tá? Para dizer que eu não demonstrei isso aí, a demonstração desse negócio é bem simples, tá? Você começa com aquele item 4 da proposição, certo? Que diz que existe uma relação entre a Ixiana e a Marshalliana, dada por isso daqui. Então, certo? Se vocês voltarem lá para a proposição 3.e.1, o item 4 diz exatamente isso. A única diferença é que lá são vetores, então eu posso pegar uma entrada específica L e você deriva os dois lados aqui por PK. Tá? Então você vai ter a derivada aqui em relação ao PK, desse lado. Desse outro lado você vai ter a derivada em relação ao PK, só que aqui você vai ter que usar a regra da cadeia. Né? Então você vai ter XL PK, aí você mantém o que tem dentro, né? Aí tem que usar a regra da cadeia e a regra do produto, né? Então mais aqui XL em relação a W, PE PU vezes, e aqui vai ficar ruim. Vou pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está sendo multiplicado ainda, tá? Isso tudo aqui, ó, está sendo multiplicado ainda por o E ação PK PU, certo? Então usa a regra da cadeia e a regra do produto. Aí, olha só, isso aqui já está pronto, tá? Isso aqui é o próprio XL em relação ao PK, P, e aqui esse dispêndio, né? É o próprio W, mais esse produto aqui, esse cara aqui já está pronto, então derivada em relação à renda. E aqui eu posso trocar esse dispêndio por W, tá? Como a gente fez aqui, vezes, aí aqui eu tenho a derivada do dispêndio em relação ao preço PK, e como a gente viu, a derivada do dispêndio em relação ao PK é a própria Ixiana do bem K, PU. Pronto, que você faz daqui para finalizar, basta você isolar aqui esse cara, já está feito, né? Falta só usar o fato que esse cara aqui, ó, também é igual à demanda do XK quando você pega PW, aqui é o bar. Então é isso. Fim.